já esteve pior, né? Vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade, assim. Então, como o tema de hoje é a prece, vamos iniciar com uma breve prece com oração. Então, vamos pedir ao plano superior, ao nosso Criador, que nos dê, nos ajude a manter a nossa paz e harmonia interior, que possamos trazer para nossos dias as ensinações, os ensinos do Evangelho de Jesus, que sempre buscamos, e essa reflexão nos ajude a colocar esse Evangelho, nossas ações, pensamentos, atitudes, ao longo dos dias que virão, e que represente uma real mudança positiva para todos nós, que assim seja. E também tenhamos abertura e reciprocidade para receber os efeitos que vamos ter agora no passe, né, depois da reflexão, porque às vezes a gente acha que a responsabilidade é só do passista, mas na verdade nós temos metade dessa responsabilidade, porque temos que ser receptivos e estarmos em condições para receber o passo político. Bom, nós vamos falar então hoje sobre prece. Pedir e obtereis. E aí só pelo título assim parece tranquilo, né? Só pedir, está tudo em paz, né? A gente vai receber e as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos, mas não é bem assim, né? Primeiro a gente tem que ter em mente que a prece é um recurso que a gente tem para se comunicar com o nosso Criador ou com o plano espiritual superior. E assim sendo, ela tem que refletir sentimentos genuínos, sentimentos verdadeiros nossos, né? E não precisa e não deve ser rebuscada, cheia de palavras mais complicadas, mas deve sim ser simples e principalmente espontâneo. Porque deve refletir aquilo que nós sentimos, não uma coisa que a gente cria, que a gente elabora, achando que com isso vamos ter mais sucesso na nossa prece. Não é bem assim, né? O nosso Criador e plano espiritual conhece todas as línguas, todas as palavras, todas as formas de comunicação, e o que vai fazer diferença é o nosso sentimento, como é que nós nos expressamos na prece, não é? Então isso acho que é fundamental termos em mente quando vamos fazer uma prece. E temos em mente uma outra coisa: por mais que a gente tenha que orar, tenha que fazer prece, não podemos deixar de lembrar que a melhor prece, a melhor oração que nós podemos fazer são as boas ações. É o nosso comportamento diário. É isso que vai respaldar a nossa prece interior. Porque se nós oramos, o melhor que oremos, mas não transformamos isso em ações, não transformemos isso em atitudes, em benevolência para com o próximo, não? De pouca valia vai ter essa prece. Nós temos que transformar isso em boas ações. Temos que trazer para o nosso dia, como eu falei inicialmente, né? Tudo aquilo de bom que nós colocamos numa prece. Senão não vai ter nenhum efeito prático nas nossas vidas. Assim? E um outro aspecto também, que muitas vezes a gente ainda se engana, né? Tanto tempo que já foi dito isso, já foi refletido, né? Mas a prece, ela não significa passar uma procuração para o plano espiritual, né? Nem transferir responsabilidade para resolver os nossos problemas. Então, muitas vezes a gente está tendo essa questão, né? Eu fiz uma prece, uma oração, está entregue, né? O meu problema, alguém vai resolver lá em cima, né? Não é bem assim, né?
Depois, ao fim, nós vamos ler um pouquinho aqui algumas coisas do André Luiz, através do Luiz, que nos traz uma memória, né, uma recordação, um lembrete, para que a gente se lembre de que a nossa ação é fundamental para que a prece funcione. Não é simplesmente entregar para o Criador o nosso problema. Estou com um problema, resolve aí, porque eu não posso, não quero, não tenho disposição, não tenho condições para resolver. Mas nós temos que auxiliar. E a prece ela abrange várias coisas, né? Ela pode ser simplesmente um louvor, ela pode ser uma solicitação, um pedido, né? Ou mesmo um agradecimento. Né? Essa é a prece que muitas vezes a gente se esquece, né? Alguma coisa que estava meio enroscada, deu certo, desenroscou, nós oramos, não, e está resolvido, vamos bola para frente. E a gente esquece às vezes de agradecer por aquela graça que recebemos, né? E é importante que a gente faça isso também. Infelizmente, a maior parte das nossas preces está relacionada com o segundo tópico, que é o pedido, pedir alguma coisa. Né? A prece solicitatória é a prece mais presente, né? em todas as tendências religiosas, em todas as formas de comunicação com o Criador. Geralmente a gente busca a prece quando está querendo pedir alguma coisa, seja para nós, seja para terceiros, né? Isso também é válido, né? A gente ore por alguém, né? Tanto encarnado como desencarnado. Nós podemos ter a sensação, o pressentimento e até muitas vezes o conhecimento de que uma pessoa conhecida esteja enfrentando dificuldades no plano espiritual. Por que não orar? Isso também vai ajudar. Né? Então, ao invés de a gente simplesmente buscar ajuda para nós, aqui no plano encarnado, nós podemos não só buscar ajuda para nossos irmãos aqui, como também buscar auxiliar quem já saiu do plano encarnado. Porque quando a gente vai para o plano espiritual, muitas vezes achamos que está tudo resolvido, mas não está. Nós temos a continuidade ou a continuação do nosso processo de evolução. E esse processo, às vezes, ele, dependendo de como a gente passou o período encarnatório, ele pode ser bem difícil no começo, lá em cima, né? Até se ajustar e entender o melhor caminho. Até as pessoas muito boas têm algum tipo de dificuldade, muitas vezes, por qualquer problema vivenciado na encarnação. Então é válido também, e é importante orar pelos desencarnados, não é assim? E outra coisa muito importante na esteira das coisas a não fazer, né? Não deixar de fazer, é a oração por conveniência social, né? Ser visto orando, né? Está aqui no Evangelho, né? Quando orais, não haver de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, na época, né? E nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, muitas vezes, a oração tem esse sentido, que eu chamo de sentido social, sentido político, sentido de vaidade mesmo, né? Puxa, olha como aquela pessoa reza, olha como aquela pessoa é religiosa, né? Às vezes está orando, rezando uma coisa decorada, uma coisa sem sentimento, sem suporte interior, apenas por orar, né? Para cumprir uma tarefa, vamos dizer assim. É muito comum, quem é de origem católica, como eu sou, né? É muito comum a gente ver as pessoas rezando terços, né? Eu rezei 3 terços hoje, eu rezei 1, eu rezei 2, eu rezo um terço antes de dormir, né? Muito bom, desde que aquilo seja feito com espontaneidade e com sentimento, realmente focado naquilo. Agora a pessoa simplesmente falar,
aquilo que já está decorado, né? As orações decoradas, não vai refletir absolutamente nada. Né? E evitar uma coisa que é terrível, mas acontece boa parte do tempo, evitar a hipocrisia. Então, muitas vezes nós oramos, rezamos por alguma coisa, para afastar alguma coisa do nosso convívio, da nossa forma de vivenciar, e praticamos aquilo que queremos afastar. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Nós pedimos alguma coisa boa para nós e ao mesmo tempo desejamos alguma coisa de ruim para alguém. Na mesma linha, às vezes, mesmo tipo de coisa. E isso é uma hipocrisia imperdoável, entre aspas, tá? Nada é imperdoável, mas é uma hipocrisia pesada, né? Porque nós estamos, na verdade, fazendo aquilo que nós estamos nos contradizendo a nossa prece. Então aí nós estamos tirando o sentimento, nós estamos colocando simplesmente interesse pessoal, o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo, né? Que está muito presente nisso. Né? Então, o fundamental é a gente pensar no seguinte: aquele benefício, mesmo material, às vezes a gente vai ter benefícios materiais, que não é o correto numa prece, mas será que o benefício material que eu estou pedindo não vai prejudicar a outra pessoa? Então, por exemplo, eu peço por uma promoção no trabalho, mas tem um colega lá que vai ser prejudicado, não vai ser promovido, porque a vaga é uma só promoção. Talvez ele tenha melhores condições do que eu. Então, no momento que eu oro, eu faço a prece pedindo força, pedindo. Essa interferência não existe, então, do plano espiritual, mas pedindo, enfim, por boa sorte, né, naquele processo, eu posso estar prejudicando alguém que talvez mereça mais que eu. Então, precisa ter um pouquinho esse descortino, né, essa avaliação, para ver se aquilo que eu peço não está indo contra o que é correto, né? Às vezes contra a ética. Né? E, reforçando o que eu já comentei, né, precisa refletir, a prece precisa refletir bons sentimentos, né? E boas intenções. Não basta refletir conhecimento religioso, conhecimentos intelectuais, conhecimentos daquela, se for o caso de orar, como se faz para santos ou para um espírito específico, né? Não basta o conhecimento em relação ao plano espiritual e religiosidade. Nós temos que ter os sentimentos e as intenções corretas, bem intencionados e bem direcionados. Né? E o que a gente, então, que é lícito, né, pedir uma prece? Entendimento, elevação, energia, resiliência. Às vezes é difícil, né? Você começa a enfrentar um problema atrás do outro, e no alternado você fala, no momento você diz, eu vou desistir, porque está muito pesado. Né? Então, a resiliência é você, apesar da reincidência de problemas, você conseguir manter o foco, você conseguir lutar, continuar lutando para a superação desses problemas. Pedir por isso é absolutamente lícito. Muitas vezes a gente tem dificuldade. Só o fato de pedir por isso já, às vezes, já nos alimenta dessa força interior. Né? É muito importante a gente ter isso daí. Né? E quando a gente tiver que orar por familiares, amigos, etc., é muito importante a gente pedir alívio dos sofrimentos dessas pessoas, né? Das dores, né? Pedir que existam ambientes favoráveis para a melhoria, para a superação dos problemas, né? Amparo espiritual, que as pessoas possam ser amparadas espiritualmente, e até um amparo material se tivermos dificuldade do certo, né? Sempre de acordo com aqueles desafios que a pessoa está enfrentando e com as suas necessidades. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa que não é a real necessidade. Não só nossa, como dos outros. Então a gente acha que pedir uma coisa vai resolver o problema do outro. Mas
aquilo que a pessoa às vezes exterioriza como problema não é o problema verdadeiro. E, no nosso caso acontece muitas vezes. Nós nos auto-enganamos. Muitas vezes nós queremos superar nas orações, nas preces, aquilo que são sabores interiores, frustrações interiores. Não é uma necessidade real no sentido de eu estou enfrentando uma situação muito difícil emocionalmente e tal. Muitas vezes essa situação emocional deriva do nosso mau entendimento, da nossa compreensão falha do problema. Nós não estamos vendo o problema como ele se apresenta. Nós estamos vendo o problema direcionado e dirigido pelas nossas deficiências interiores, né, pelas nossas próprias frustrações. Então a gente olha, se a gente olhar com mais atenção, a gente vai ver que aquilo não é bem o problema é outro. Então precisamos ter esse trabalho, vamos dizer assim, de tentar separar o joio do trigo nesse caso. Senão nós vamos estar lutando muito para resolver alguma coisa que não existe e deixando o verdadeiro problema atrás, né, na coxinha, como se diz. Não vai resolver e nós vamos continuar frustrados, tristes e lutando por algo que não é a verdadeira causa. Aqui, André Luiz nos traz, através do doutorado da Via, alguns pequenos lembretes. Então, só que a gente já vem de memória, né? Se a gente pede pão, nós precisamos também trabalhar pelo pão. Nós não podemos pedir o pão esperando que venha na nossa mesa de algum lugar de graça. Ganhamos na loteria. Depois ganhar na loteria precisa jogar, né? Assim, pelo menos um esforçozinho precisa ir lá na loteria e fazer o jogo. Eu brinco muito porque eu não jogo pelo menos uns 40 anos e aí o dia que eu ganhar na loteria, uma expressão que a gente fala, mas assim, como é que eu vou ganhar se eu não jogo, né? Então, aí é um verdadeiro milagre, né? Como o cara ganhou sem jogar. Então, ou então fraude, né? Ganhei sem jogar, é fraude. Então, alguns lembretes aqui do André Luiz. Muitas vezes nós buscamos misericórdia, mas continuamos com egoísmo. Nossa vida, né? Pedimos por paciência, mas não controlamos a nossa língua e as nossas reações. Ou seja, pedimos paciência, mas não nos esforçamos para evitar a impaciência. Às vezes a gente não pensa nem um segundo, né? Por que aquela pessoa está me irritando? Né? Se a gente parar um pouquinho, pensar um pouquinho, falar assim, ela está me irritando, mas eu não posso ser irritado pela minha verdade, pelo meu estado de espírito, qualquer coisa assim. Não, talvez ela tenha suas próprias motivações. Por que a gente não para um pouquinho, deixa passar aquela fase, né, aquele momento crítico, para ver se a coisa continua? Né? Às vezes é só uma explosão momentânea e a pessoa está passando por uma dificuldade. Então a gente tem que controlar a nossa língua. Né? Aquela história de eu não levo desaforo para casa, né? Quer dizer, a pessoa falou alguma coisa, você tem que né, dar o troco na hora. Né? Isso daí pode dar até uma satisfação momentânea. Né? Não leva desaforo para casa. Só que quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, bobagem que eu fiz. Né? Para que isso? Eu só acirrei os ânimos, piorei, queimei a ponte, não dá mais para atravessar. Eventualmente, se a reação for muito agressiva, né? E aqui me vem um ditado que às vezes eu repito, né? Nas preleções, quem já assistiu talvez já tenha ouvido, mas assim, há umas 4 décadas e pouco eu vi isso daí no local. Nunca tem ermo fora do Brasil, e dizia, traduzindo em português, dizia o seguinte: fale sempre suavemente, só para o caso de você ter que engolir suas próprias palavras. Ou seja, se você queimar a ponte, né? Se você for muito agressivo numa reação e depois descobrir que está errado, como é que você volta? Vai ser mais doloroso, mais dolorido voltar e falar: desculpe, eu estava errado, né?
E aí a gente faz o pior, né? A gente não volta e não pede desculpas. Fica por isso mesmo. E fica aquilo dentro da gente. Né? Aquela coisa que a gente não conseguiu engolir, né? Então, não custa nada a gente vigiar um pouquinho as nossas reações, né? A gente muitas vezes pede perdão, pede pelo perdão, né? Mas se recusa a aceitar pedir desculpa. Então, peço perdão, que eu seja perdoado, mas se alguém me pede desculpa, eu não aceito. Precisa trabalhar isso, né? Nós temos que trabalhar isso. Todos nós, em maior ou menor grau, temos que trabalhar e lutar para evitar isso daí, né? E como é que a gente obtém as coisas que muitas vezes a gente perde pela frente? Fracasso. Tenho tido fracassos. Eu tenho que enfrentar, colocar minha coragem nisso. Não basta pedir para o plano espiritual, né? Como é que a gente lida com a aflição? Como é que a gente lida com a aflição? Com esperança. Fazendo renascer a esperança, sustentando a esperança, né? E o sucesso, né? Muitas vezes a gente quer sucesso, né? E a gente tem que começar por um caminho mais largo do sucesso, começar pela humildade. Porque o sucesso, ele é destruidor. Às vezes mais do que o insucesso. A pessoa, às vezes, quando tem sucesso, se julga a última cereja do bolo, se julga, né? Aquele todo, e aí vai de mal a pior. E a liderança, muitas vezes, pedimos lá o cargo de chefia, tal, a promoção. Então, como é que a gente tem que enfrentar essa liderança? Se a gente conseguir isso? Com discernimento, com equilíbrio, com bom senso. E é difícil, muitas vezes, né? Pelo mesmo motivo da vaidade. Agora eu sou o chefe, agora eu mando, agora eu dou ordem, né? Então, nós temos que ter o discernimento que aquilo você não é, você está momentaneamente. Da mesma forma, você está, mas pode não estar. E vamos conseguir lidar com o estar da mesma forma como lidamos com o não estar. Temos que lidar da mesma forma, não? Senão seremos eternos frustrados. Não consegui aquilo que eu quis, estou frustrado, minha vida acabou, etc. Temos que lidar com isso. Ah, consegui tudo que eu quis. Ah, beleza, então agora eu sou. Né? Primeiro escorregão que a gente der já é destrói tudo. Então essa força, essa determinação é fundamental. Como nos lembra aqui o nosso amigo André Luiz, né? E por último, gente, para a gente lembrar no nosso dia a dia, né, buscar essa reflexão e esse pensamento, a prece não é aquele momento apenas. A prece, ela precisa e deve se construir em ação contínua e vigilância contínua sobre nossas ações e seus pensamentos. Essa é a verdadeira prece, essa é que dá sustentação àquele momento de comunicação com o plano espiritual. Ao longo do nosso dia, dos nossos momentos, nós temos que exercer uma vigilância e, assim, contínua sobre aquilo que nós fazemos, pensamos, né, e dizemos. Muitas vezes não, eu diria sempre, a gente pode minimizar o efeito, né? Mas alguém aí conhecido falou, todo mundo vivo, que na verdade foi bem ridículo, né? As palavras são como o creme dental dentro do tubo, né? Depois que você tira, ele não volta mais para dentro do tubinho, não é assim? Você tirou, vai escovar os dentes, mudei de ideia, já escovei, esqueci, foi de volta lá. Alguém consegue colocar no tubinho outra vez? Não. E é a mesma coisa com as palavras. Então o que você pode fazer? Você pode pegar aquela pasta que você tirou, aquela palavra que você colocou talvez indevidamente e retificar aquilo, reconstruir. Mas não cancelar. Infelizmente é assim, né? Falou, diz o outro, falou, está falado. Não tem muito por onde retroagir. Tudo bem?
Então, essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês hoje. E só lembrando que realmente não bastam momentos de nossa vida. A vida é uma sucessão de momentos, e esses momentos têm que ser administrados no bem, pelo Evangelho de Jesus, o tempo todo. Então, vamos agradecer por essa oportunidade e podemos aqui, ampla e livremente, compartilharmos boas coisas, bons pensamentos, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo e a visão do plano superior espiritual que tanto nos orienta em nossas vidas. Que tenhamos todos uma semana cheia de luz, de amor, de paz e de harmonia. Que assim seja.